responsabilidades. Essa é a primeira área que você deveria ensinar ao seu filho, para que ele seja bem sucedido. Se você não estiver mais aqui amanhã, como vai ser? Ele estará preparado para seguir a vida? Você já ensinou ele a fazer o leitinho? Você tem que ensinar ele a fazer o leitinho. Meu filho, você tem que assumir responsabilidade, meu filho. Não vou levar leitinho quente para você até os 40 anos. Eu já contei essa experiência em outro momento aqui, que eu fui passar férias na casa da minha avó, e eu acordei mais cedo que todo mundo, e de repente minha avó escutou um barulho na cozinha, foi lá, obviamente com aquela sujeira peculiar de uma criança de 5 anos, mas o meu leite estava pronto, e o meu pão estava com manteiga. E minha avó olhou e falou: filho, mas por que você fez isso? E disse, eu olhei para minha avó e falei assim: vó, eu preciso aprender a fazer o meu leite, o meu pão, porque minha mãe não pode ser que minha mãe morra qualquer dia desse, e quem fará o meu leite e o meu pão? Você pode dizer, sua mãe era louca de te ensinar com 5 anos de idade, ou de falar uma coisa dessa com 5 anos de idade. Mas irmãos, ela começou cedo a me ensinar a ter responsabilidades, e isso foi fundamental, porque vai chegar um momento da vida que você, mesmo que o seu pai continue vivo, você vai ter que sair de casa, né? E aí? Aí você vai ter que casar com uma mãe, não com uma esposa. Você vai ter que casar com alguém que vai fazer o leitinho para você. Que tipo de homem você é? Você quer ser um bom pai? Ensine os seus filhos a serem corajosos e enfrentar as dificuldades da vida. Porque situações adversas poderão vir. E eles têm que estar preparados. Segunda área que Davi apresenta aí para gerar a possibilidade de Salomão ser bem sucedido. Verso 3: guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Veja, não é o meu Deus, é o teu Deus. Para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. A segunda área que você tem que ensinar ao seu filho é: viva com temor a Deus. Seja fiel a Deus, tenha uma comunhão com Deus, tenha intimidade com o Criador. Nós vimos hoje pela manhã, baseado em Eclesiastes 12:13, que Salomão, no final da sua vida, chega à seguinte conclusão: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Ele aprendeu isso com Davi e guardou isso até o final da sua vida. Irmãos, você precisa ensinar o seu filho a temer a Deus. Você precisa ensinar os seus filhos que Deus é o Deus deles. Veja como Davi fala: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, porque o Deus também era de Salomão. Você não pode viver a fé do seu filho. Não é você que vai garantir a salvação dele. Você precisa ensiná-lo a viver em comunhão com Deus. Seja crente. Ande no caminho do Senhor como um crente. Guarde os ensinamentos do Senhor como um crente. Obedeça ao Senhor em tudo, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores, sob a bênção do Senhor. Seja fiel a Deus. Para isso, irmão, você vai ter que gastar tempo discipulando seus filhos, ensinando a doutrina bíblica para eles,
não só trazendo à igreja, mas sendo modelo para eles, cantando com eles, louvando com eles, orando com eles e por eles. Davi fez vários cânticos. Salomão cresceu ouvindo as composições do seu pai. E justamente essa influência permite que Salomão seja um grande compositor. Hoje nós temos cânticos, textos, sabedoria, escrito por Salomão, que recebeu como influência o quê? Através do exemplo do seu pai. Apesar dos erros, apesar das falhas, apesar dos pecados, e Salomão sabia disso, porque ele nasceu da mulher com quem Davi adulterou. Apesar de tudo isso, foi ensinado a Salomão a ser fiel a Deus, mesmo ciente do erro dos seus pais. O pai deve chegar aos filhos e falar: olha, eu sou pecador, mesmo que eu falhe, isso não te dá o direito de se revoltar contra Deus. Você precisa ser crente, você precisa seguir a Deus, você precisa andar nos caminhos do Senhor, você precisa caminhar por si só. Você assumiu uma responsabilidade na igreja? Então faça, independente do seu pai vem ou não. Porque você vem aqui adorar ao teu Deus, não ao Deus do teu pai. É preciso ensinar o seu filho a viver com temor a Deus, por onde quer que fores. Terceira área que você, para ser um bom pai, e para gerar conselhos que geram, que indicam, que apontam para o sucesso, que apontam para a integridade, que apontam para a bem-aventurança, é ser santo, ou seja, ser justo com o ímpio. Muitas vezes os pais ensinam os filhos a serem malvados com os ímpios, mas o pai precisa ensinar uma postura de equilíbrio, de santidade. Veja aí o verso de número 5. Davi traz à tona uma situação para ensinar o seu filho quanto à responsabilidade de ser justo com o ímpio. Verso 5 diz assim: também tu sabes o que me fez Joabe. Joabe era um traidor. Joabe foi um homicida de Abner e de Amasa, e fez isso de modo injusto. Veja o que ele diz: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos ombros e as sandálias nos pés. Aí veja o que Davi diz para Salomão: faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Tu sabes o que ele fez. Agora você, assumindo o trono, aplique a justiça sobre o ímpio. Irmãos, você precisa ensinar o seu filho, como diz Deus em Miqueias, a amar a justiça, né? Não, andar na justiça e amar a misericórdia. Se ele trocar o negócio, se ele desprezar a justiça e exaltar só a misericórdia, ele vai ser picado. É preciso você ensinar o seu filho a fazer uma distinção clara, na perspectiva da justiça, de que sobre o ímpio ele tem que aplicar a sua justiça, e sobre os justos eles têm que viver e aplicar a sua misericórdia, porque senão ele vai ser engolido
pelos maus. Davi ressalta assim para Salomão: aplique a justiça sobre o injusto, para não se tornar como ele. Joabe matou em tempo de paz. Joabe, conforme o texto, vingou o sangue que foi derramado em guerra. Ele agiu de modo errado. Aplique sobre ele a justiça. Porque se você não aplicar a justiça, Salomão, sobre Joabe, as pessoas vão começar a agir de modo injusto, pensando que são isentos de toda e qualquer aplicação da justiça. As pessoas vão começar a matar os outros em tempo de paz. O ímpio vai pensar que vale a pena ser ímpio. Como você é o rei, cabe sobre você aplicar a justiça, então desça o braço em quem tem que descer o braço. Não se torne como o ímpio. Não se torne omisso com a impiedade. Irmãos, essa aqui é uma das situações mais difíceis para ensinar os nossos filhos. Mesmo porque muitas vezes você não tem essa coragem de se levantar contra a impiedade. Ser justo com o ímpio é aplicar a justiça de uma maneira clara, de uma maneira santa, de uma maneira verdadeira, íntegra. O problema é que a maioria dos pais ensina os seus filhos a fugirem da responsabilidade de aplicar a justiça de modo santo.